E aí, turminha? Como é que vocês estão? Pô, 5h44 da manhã, acordei às 4 horas da manhã, corri pra academia. Confesso que chega a certa altura da vida que a gente fica meio desestimulado, mas difícil às vezes encontrar motivação para sentar e tocar os assuntos todos para frente, porque são muitos, né, cara? A empresa vai crescendo e aí os assuntos vão crescendo também, as demandas, os obstáculos crescem, pessoas, né? A gente não consegue controlar as pessoas, na verdade. Se pudesse ser tudo do jeito que eu quero, a história seria bem diferente, mas na verdade não é, né? A gente não consegue impor nada. A gente tem lá um combinado com as pessoas que trabalham juntos, em cima de um projeto, em cima de trabalho, em cima de resultado, em cima desse trabalho que a gente faz junto. É o que a gente tem, não existe chefe ou subordinação. Eu não vejo dessa maneira. O trabalho já tem 25 anos, já muito forte, botando muita força desde os 18 anos que eu trabalho. Bem, sabe? Tem um senso de urgência muito atento, assim, sabe? Em cima das minhas ações. Então, eu fiz concurso público e hoje em dia tenho um escritório que cresceu bem mais do que lá atrás eu imaginei. Tem 15 anos eu saí da Petrobras, né? E toco o escritório. Então eu não tenho essa ânsia de querer fazer grana e, enfim, ficar nesse vórtex, né? Nesse desejo sem fim de ter as coisas e depois entrar no tédio, né? E para depois querer desejar outras coisas e aí você conquista, você se satisfaz e aí no momento seguinte você já tem tédio de novo e você fica nesse ciclo, né? Então eu fico atento para não cair nesse ciclo e nesse contexto é tanta coisa, tanta folha, é tanta anotação, é tanto processo que tem que ser organizado e tocado para frente, alinhado com as pessoas, que as coisas vão se amontoando e fica o questionamento se eu preciso passar por isso, né? Até quando eu vou passar por isso? Porque tem 25, 30 anos que eu já trabalho muito forte, né? Então, vai ser assim pelos próximos 20, 25, 30 anos também. Quando é que isso não vai ser mais assim, né? E eu tento alinhar, treinar pessoas no time para eu eventualmente não precisar mais estar tão dentro. Só que os novos assuntos, o crescimento da empresa, que é muito importante, eu entendo, para que o time esteja motivado e dentro de um projeto, fica muito na minha mão, né? E, enfim, aí eu gosto muito, mas tem que encontrar muitas das vezes, encontrar o momento, fabricar o momento para conseguir encarar todas as pontas, todas as conversas, todos os alinhamentos, as conversas difíceis, né, que são aquelas conversas que colocam a gente no lugar diferente que a gente está, aquela conversa que a gente não quer ter com determinada pessoa, a gente vai empurrando com a barriga. E essas conversas que a gente evita, né, são justamente as conversas que colocam a gente num lugar diferente do que a gente está. E hoje em dia eu tenho muitas dessas conversas, né? E eu vejo como sendo uma coisa boa, né? São conversas que surgem dentro de um processo de amadurecimento de uma empresa. Então, na verdade, eu não vejo elas como sendo conversas ruins e difíceis. Eu adoro ter essas conversas difíceis porque eu percebo que são oportunidades de crescimento, né? Você encarar essas conversas e alinhar em cima disso. E a partir dessas conversas vocês conseguem mirar e chegar numa prateleira seguinte. Mas é isso, estou aqui de manhã, dando esse gás, organizando, fiquei 2 horas aqui já anotando a história inteira, eu faço de forma bem rudimentar mesmo, aqui anoto tudo, aí boto aqui, faz o seguinte,
vou criando as minhas anotações. E aí eu grampeio tudo, todas as anotações que eu faço, eu grampeio. E aí pelo menos eu já tenho um primeiro documento que organiza aí tudo que eu preciso entender e cuidar. Aí a partir disso eu vou eliminando e faço outro documento, e aí em determinado momento eu digito isso tudo no computador, imprimo e vão tocando e distribuindo aí as demandas em função do que a gente tem de time e de trabalho para fazer. É isso, galera. Tamo junto. Na verdade, eu vou fazer uma retificação. Eu trabalho desde os 16 anos. Quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, trabalhei numa loja lá, em cima da montanha, e também fui jardineiro. Então, desde lá de trás. Complementar também a ideia que muitas das vezes a gente fica desestimulado, a gente não tem coragem de dar aquele primeiro... Os assuntos todos se amontoam em cima da tua mesa, e aí você olha aquilo e fala, caralho, não é possível, eu vou ter que fazer essa força. E, caralho, você fica... Aí você não encara, você vai pro outro lado, vai pra lá, vai pra cá. E esse monte de folha grampeada é justamente isso, que a gente já quer um negócio já pronto, né? Tem assunto pra caramba, a gente fala, caralho, não, puta que pariu, como é que pode, como é que eu vou, organizar essa história e tal? E eu tenho uma predisposição de fazer as coisas bem feitas no trabalho, assim, sabe? E a gente tem que, muitas das vezes, é muito cruel com a gente mesmo, a gente se cobrar ter um negócio pronto, já no começo, né? Então eu faço esse exercício de entender o processo e de ter a humildade de pegar um papel e escrever, fazer as anotações num papel. Porque isso é um começo de um trabalho. E a partir disso eu já tenho um esqueleto que em cima disso eu consigo construir alguma coisa. E vejo como sendo um primeiro passo para conseguir entregar os assuntos. Então, muitas das vezes, você tem uma demanda, um desafio, um trabalho para fazer, começa pelo básico, começa pelo começo, escreve, entende o que você tem que ser feito, itemiza, faz como Descartes propõe, ensina pra gente, ele propõe que a gente encontre uma certa ordem, mesmo entre aquelas coisas que não se precedem naturalmente. Né? Então, número 1, 2, 3, 4, se você pegar esses números todos, você consegue ter uma ordem ali, lógica, você coloca, né? As cores também, preto, azul marinho, e aí verde, aí você vai descendo para as cores mais claras, se você quiser, ou ao contrário, branco, cinza, até chegar em preto. Muitas das vezes você tem uma tarefa que tem vários elementos aleatórios, né? E você não sabe por onde começar. E Descartes propõe isso, né? Que você proponha, né? Sugira uma certa ordem, mesmo entre aquelas coisas que não se percebem naturalmente. Então, tentar encaixar os assuntos todos, agrupá-los, dar uma ordem em cima disso, desenhar, escrever, agrupá-los, e você vai encaixando e vendo o melhor desenho para se trabalhar em cima. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. 2 horas desenhando trabalho. É isso, galera. Beijo, fui.